Nós temos aqui uma lição que nós estudamos aqui no dia 23 de novembro de 2025. E essa lição veio ao meu coração e baseado nessa lição eu queria falar com os irmãos sobre uma mulher. Hoje é um culto com as irmãs. Uma mulher sábia, uma mulher que usou de sabedoria para enfrentar alguns conflitos que a vida oferece. Mas também essa palavra vai servir para nós homens. E a palavra de Deus, ela é para todos nós. Mas hoje é um culto com as mulheres, departamento das mulheres, e eu queria falar sobre a nossa irmã Abigail. Nossa irmã Abigail, ela tem algumas orientações para nós aqui essa noite. Glória a Deus. Coloca aí, irmão, no telão. 1 Samuel, capítulo 25, e o versículo 32. Enquanto você procura, os irmãos que estão do outro lado, nos ajudem a evangelizar o Brasil e o mundo pela rede social. Nós estamos no YouTube, você que está do outro lado, se inscreva no canal, para que nós possamos alcançar milhares e milhares de pessoas através da palavra de Deus, usando a ferramenta que nós temos atual, que é a internet. Glória ao nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos ler, irmãos. É 2 versículos, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje encontro, e bendito teu conselho, e bendita tu, que hoje te vim com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Posso ouvir amém, meus irmãos? Meus irmãos, a história de Abigail, creio que alguns irmãos aqui, por que não dizer 90%, conhece a história dessa mulher. Eu podia aqui essa noite falar de algumas mulheres que fizeram a diferença. Por que não falar de Raabe? Por que não falar de Ana, uma mulher de Deus que nos ensina a perseverar em oração? Por que não falar também de Dorcas? Não é? As boas obras que falam por si. Por que não falar, irmãos, também de Ruth? Não é? Ruth nos ensina a ser leal, a andar em lealdade, fidelidade. Mas nós vamos falar um pouco, irmãos, com a ajuda do Senhor, sobre Abigail, que era casada com Nabal. E a história de Abigail é interessante porque a Bíblia não relata, irmãos, a origem de Abigail. Só sabemos que ela era esposa de Nabal, um homem rico, soberbo e mau. Então veja que a situação desta mulher, que andava em sabedoria, andava, podemos dizer, debaixo dos princípios bíblicos, mas casado com um homem que não temia Deus. Era um homem mau. A Bíblia diz que Nabal também era um homem rico, dono de muitas posses no camelo, né? Então esse homem, ele tinha toda a riqueza ao seu redor. Mas Nabal faltava uma coisa: a presença de Deus na vida dele. Eu costumo dizer que o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas se não tiver Jesus, ele não tem nada. E como agora uma mulher, Abigail, conviver diante das circunstâncias com um homem mau ao seu lado?
Mas a sabedoria de Abigail, ela desarmou uma situação que ela estava enfrentando. Às vezes a vida, nós nos deparamos com situações, com conflitos, situações que a gente fica a perguntar: Senhor, o que vai acontecer agora? O que eu preciso fazer diante dessa situação? Talvez essa noite você entrou aqui dizendo: Senhor, eu estou passando por uma fase na minha vida e eu preciso sair desse momento, eu preciso sair dessa fase que eu estou passando. Mas nesta noite o Senhor vai te dar sabedoria. Essa noite Deus vai te dar sabedoria. Ele vai te dar a orientação necessária. Ele vai te dar a orientação que você precisa fazer para que do outro lado você possa cantar o hino da vitória. E a Bíblia diz, meus irmãos, que certa feita, Nabal, ele negou a ajudar Davi e os seus homens, provocando, irmãos, a ira do filho de Jessé, a saber, Davi. Abigail, porém, teve prudência e fé. Diferentemente da arrogância de Nabal, ela conseguiu que Davi aceitasse seu pedido, o seu apelo, e ainda admirasse a sua intervenção. Ou seja, Abigail estava diante de uma situação. Mas 3 coisas eu queria abordar aqui com os irmãos. 3 qualidades de Abigail que fez com que ela alcançasse a vitória. Para que eu possa alcançar a vitória, eu preciso passar por alguns caminhos. Sempre falo aqui nos cultos de ensino, você que está do outro lado nos acompanhando, toda bênção a ser alcançada é preciso passar por um processo. Se você quer a bênção, se eu quero a bênção, eu preciso percorrer por esse caminho. Há um processo, e esse processo vai me amadurecendo, esse processo vai fazendo eu chegar mais perto de Deus, mas do outro lado, eu e você levanta a bandeira da vitória. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado aí, diga assim: passe pelo processo. Não é de um dia para o outro, irmãos. Se você vai se formar em advogado, você tem que estudar 5 anos. Há um preparo. Para você se formar médico, não sei quantos anos, alguém sabe aí? Tem um período. 6 anos. Um processo. Para você ser um juiz, é um processo até chegar a ser um juiz. Uma mãe, para gerar o filho, normalmente é 9 meses no ventre. É um processo. Tudo na vida, irmãos, tem um processo até se alcançar o alvo. Nada acontece de um dia para o outro. Eu costumo dizer, os antigos diziam que tudo que vem fácil também vai fácil. Se você perguntar para os empresários aqui da igreja como eles alcançaram a sua empresa, é só você sentar com ele e perguntar a ele como foi o começo da sua caminhada. Se você encontrar com alguém que possui alguns bens materiais, é só você sentar e conversar com ele como foi o começo de tudo. Sabe o que Deus está falando aqui essa noite, irmãos? A sua bênção foi cantada aqui essa noite e que tem coisa boa chegando. Mas eu preciso entender que para que a coisa boa chegue na minha vida, eu preciso passar, suportar o processo de Deus na minha vida.